Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Tentando novamente aqui fazer uma fixação do tema. Prontinho, sejam todos bem-vindos mais uma vez à série de lives da Miranda Sá. Estamos agora na quinta rodada da série com um tema de grande valor para o higienista ocupacional, para os profissionais de saúde e segurança, que é o tema da avaliação da exposição ocupacional ao calor, a NHO 6, norma da Fundacentro, que sofreu uma nova edição. Ela já está em sua segunda edição, no ano de 2017. E para a live de hoje nós temos um convidado especial, né? A RTX Ambiental, que é uma empresa paulistana. Ela tem uma trajetória de 8 anos no mercado, né? Liderada aí pelo nosso amigo Rogério Ferreira, ele que é técnico de segurança do trabalho e higienista ocupacional. A princípio, antes de convidá-lo para o início de nosso debate, gostaria de me apresentar a Miranda, né? O objetivo desse trabalho que a gente tem feito todas as terças e quintas, as terças sempre com temas de saúde, segurança e higiene ocupacional, comigo, Gabriel Miranda. Eu que sou engenheiro de segurança do trabalho, sou engenheiro ambiental e sanitarista, técnico de segurança do trabalho e meio ambiente também e higienista ocupacional, né? Sou diretor técnico da Miranda que está no mercado há aproximadamente 4 anos. Nós fazemos serviços de assessoria nesses segmentos já mencionados e também temos uma atividade intensa de educação profissional. A Miranda, ela acredita na formação multidisciplinar, né, de jovens estudantes e profissionais iniciantes e intermediários. Bom, as lives elas estão sempre programadas, como mencionados, às terças e quintas. Nas quintas eu tenho o meu grande parceiro Antônio Carlos Cunha com os temas de meio ambiente. Na quinta-feira agora nós temos um convidado extremamente especial, um parceiro, já posso dizer assim, de longas datas e para futuros projetos. É o nosso Lenossol, o diretor técnico da Ambiente Sustentável. Bom pessoal, a RTX, como mencionado, é uma empresa de São Paulo, já tem aí 2 livros lançados no mercado, o higienista a higiene ocupacional ao alcance de todos, né? E o higiene ocupacional sem fronteiras, material de grande valor para o processo de aprendizagem, para consultas rápidas, como eu costumo sempre mencionar. Nós temos 60 minutos para falar de exposição ocupacional ao calor, então não irei me delongar por muito tempo. Vou convidá-lo aqui, esse parceiro Rogério Ferreira, que é um personagem maravilhoso. Ontem tive a oportunidade de um bate-bola com ele. Deixa eu vê-lo aqui, deixa eu encontrá-lo aqui na relação já dos participantes. Olha aqui, RTX, maravilha. Vamos ver se ele consegue visualizar aí a nossa live. Gostaria de agradecer em especial a Letícia Prado, Leiliane Pinheiro, Antônio Carlos Cunha Júnior, né? E aos demais membros, Gustavo Trindade, Caroline Vasconcelos e Augusto Moraes, que são pessoas que estão dando um suporte a gente sempre que necessário, e a Ana Flávia em especial. Vamos ver se o meu amigo, o Rogério, conseguiu receber o meu convite aí, companheiro. Vamos ver novamente aqui, se conseguir de fato, novamente enviar, concluir. Vamos ver se ele recebeu aí agora. Posta uma mensagem aí se tiver com alguma dificuldade, que a gente tenta aqui ajustar para o acesso.
Uma turma boa já presente. Vamos ver o porquê que a gente não está conseguindo aqui. Novamente, concluir. Não estou conseguindo. Rogério, faz o seguinte para mim, companheiro. Tenta sair e entrar novamente para eu visualizar aqui. Não estou conseguindo enviar. Grande Engilabor, grande Édipo, companheiros aí. Estou sempre consultando esses feras para as minhas tomadas de decisão. Bom vê-los por aqui. Visualizar, vamos ver. Vamos ver, acho que agora vai. Beleza, Édipo, seja bem-vindo, companheiro. Alguma dificuldade aí, Rogério? Se precisar, descreve aí qualquer informação para ver se a gente consegue. Beleza. O Balista Lopes, né, já fazendo elogios ao nosso amigo Rogério, que é um cara muito simpático e de grande humildade. Gostei muito de tê-lo conhecido. Grande figura. Beleza. Grande Tiago, amigo. Obrigado por estar sempre prestigiando, estar sempre próximo, sempre solícito, com o telefone sempre ao lado, quando é preciso. Eu vi o Facina também entrando por aqui de passagem. Deixar um abraço para ele. O Ricardo Silva também, espero tê-lo na minha live muito em breve. Vamos tentar mais uma vez. Me parece que a conexão ali ficou um pouco... Ah, rapaz. Acho que agora eu descobri aqui o motivo. Vamos lá. Vamos ver se ele aceita aí novamente. Beleza. Maravilha. Agora deu Enfim, certo. agora deu certo. Na verdade, a falha era minha. Tinha um botão aqui que eu precisava configurar você. Te peço desculpas. Mas na live do higienista ocupacional, o nosso parceiro Rogério Ferreira, RTX Ambiental, seja bem-vindo. Agradecer a você por aceitar esse desafio, o convite de estar aqui retransmitindo conhecimentos sobre a nossa ciência, que é a arte da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, a higiene ocupacional RTX, que é uma referência em ensino. Tenho um imenso prazer de recebê-lo aqui e gostaria, companheiro, já que perdemos uns minutinhos preciosos aqui dentro do Instagram, que você se apresentasse, comentasse um pouquinho sobre a RTX, para a gente conhecer um trabalho maravilhoso que é feito aí por sua empresa. Antes de mais nada, obrigado aí, Miranda, pelo convite. É uma honra, né? Tê-lo aí me convidado e convidado a RTX para a live. Eu tenho visto a sua live aí de extremamente é uma live com muita qualidade, né? Todas elas. Então, eu fico lisonjeado aí, a RTX fica lisonjeada em tê-lo, em ter aí poder participar um pouco da live. E a RTX, ela é uma empresa que ela se iniciou por uma necessidade do mercado e na realidade, a gente sabia que dentro do mercado de trabalho a gente tinha situações onde tinha pessoas, empresas que tinham uma condição muito favorável às avaliações, umas avaliações com qualidade, né? E outras não. Então, por exemplo, eu tinha empresas de grande porte que tinham um controle muito grande em relação aos riscos, e outra, uma padaria, por exemplo, ela não tinha as mesmas condições. Então, a gente, dentro da necessidade do mercado, a gente viu que era importante ter todos os trabalhadores nas mesmas condições, né, Miranda? Então, foi isso que fez com que a gente iniciasse os nossos trabalhos dentro da higiene ocupacional, que iniciamos como uma locação, e depois a gente veio aí, locação, viemos com a capacitação, né? A capacitação ela é realizada pelo nosso amigo Rosenberg, inclusive ele está aí Tá na live, online. queria dar um abraço para ele, dizer que espero vê-lo em breve na live dos gigantes. Eu estou preparando uma live aqui de gigantes, mas a gente divulga isso mais à frente. Então, Rosenberg, um abraço para você
e espero vê-lo em breve. E foi um convite, assim, de um grande amigo meu hoje, meu sócio, o Fábio, junto com a Érica, né, da gente iniciar esse projeto aí, que é um projeto que eu falo que tudo que você faz, Miranda, com carinho, com amor, com satisfação, independente do que você faz, você é sempre bem sucedido, né? E é isso que a gente faz. A gente tem um propósito dentro da RTX, né? Então a gente começou em seguida com a capacitação, depois a gente foi para as avaliações, né? A gente dá treinamento em relação às pessoas que alugam os nossos equipamentos, e a ideia sempre foi trazer para as consultorias e para as empresas não só facilidade, mas qualidade, mas informação. Então hoje eu agradeço você por você estar dando essa oportunidade para a gente disseminar um pouco do que a gente sabe, né? Como você falou, essa norma é uma norma recente, de 2017, era uma norma na realidade de 2002, ela sofreu alterações agora em 2017, e a gente está aí para discutir um pouco, né, sobre o calor, e é isso. Show de bola, maravilha. É importante lembrar que nesse momento de pandemia, algumas empresas têm startado iniciativas interessantíssimas, disponibilizando conhecimento gratuito para essa nova leva de profissionais. Então a RTX também está sempre fazendo um trabalho belíssimo de rede social. Como comentei ontem, volto a comentar, vocês fizeram a live de vibração das estrelas, uma live assim ímpar, né? E eu parei tudo que estava fazendo para poder acompanhar essa live. Bem, falando sobre norma de higiene ocupacional 6, é importante aqui deixar claro para todos os participantes, desde quem ainda não teve a oportunidade de trabalhar com a higiene ocupacional até os mestres. A gente já vê alguns participantes aí dentro da live. É importante salientar que aqui a gente vai tentar abarcar, né, um nível de entendimento, de introdução, os conceitos, o que determina a NHO. A Miranda, ela procurou fazer um processo gradual de transmissão de conhecimento. Então, para se falar de higiene ocupacional, tem que conhecer procedimento e metodologia. Então, a NHO6 está destinada ao calor ocupacional. Lembrando que calor, essa norma, ela não determina procedimentos para conforto. Ela é uma norma que foi elaborada pelo nosso amigo Jorge Giampaoli, Irene Ferreira, Irlon de Ângelo, meu professor por sinal, né, e Elisa Caio, na sua segunda edição de 2017. Bom, para uma mera introdução, importante agora conhecer as premissas, né? O que é que vai determinar as metodologias, a avaliação, os critérios, são lá alguns parâmetros, como tempo, IBUTG e metabolismo. Então, a primeira pergunta que eu separei aqui para o meu amigo Rogério Ferreira é a seguinte: para efeito introdutório da NHO6, que é a avaliação da exposição ocupacional ao calor, no que se consiste o parâmetro IBUTG e taxas metabólicas? Na avaliação das situações térmicas, o mais importante é a identificação de temperatura mais crítica, companheiro? É uma boa pergunta, hein, Miranda? Na realidade, o IBUTG é o índice de bulbo úmido termômetro de globo. Ele vai medir a avaliação da exposição ocupacional, né, levando em consideração temperatura, velocidade, umidade do ar e o calor radiante. Isso é um índice de IBUTG. A taxa metabólica é a energia, a quantidade de energia produzida internamente pelo corpo humano, né, dependendo da sua atividade física. E o que isso quer dizer? É que eu dependo uma da outra, né? Eu não posso levar em consideração só a temperatura, né? E eu não posso sem levar em consideração a taxa metabólica. Eu vou dar um exemplo aqui mais fácil de entendimento assim para todos. Eu estou dentro de um estádio, né, de futebol, e eu tenho lá dentro do mesmo ambiente jogadores e técnico, né? Normalmente o técnico está lá com uma roupa, está com
alguns estão com blusa, blazer e tal, e os jogadores estão com uma roupa adequada para exercício físico. Nesse caso, eu tenho uma exposição muito maior, porque a taxa de metabolismo daqueles jogadores é muito maior. Então, consequentemente, eu vou ter um limite de tolerância menor e diferente daquele técnico, né? Então, resumindo, eu posso estar no mesmo ambiente, mas o que vai determinar como parâmetro de comparação para limite de tolerância é a taxa metabólica e em referência ao IBUTG. Então, eu tenho que ter esses dois limites. E é bom salientar isso, Miranda, porque tem muita gente que espera, dentro da avaliação de calor, um limite fixo, né? Como é para o ruído, como é para vibrações, como é para agentes químicos, né? E a gente não tem esse limite fixo. Ele vai variar, dependendo da sua taxa metabólica, né? Perfeito. Essa colocação das mutações, digamos assim, das transições de limite de tolerância, o calor, ele não vai nas regrinhas mais comuns, né, de limites como média ponderada no tempo, para 8 horas, como para vapores, agentes químicos, gases e vapores, ele vai transitar em função justamente da temperatura e de sua taxa de metabolismo. Então, isso é bastante relevante. E, curiosamente, eu fico feliz de poder ver um exemplo prático como esse, como o do treinador de futebol e dos jogadores. Veja que, apesar do técnico de futebol ele está numa posição mais de exercer atividade de menor intensidade, ele está com uma vestimenta mais densa, como por exemplo, que é hoje um parâmetro que foi adicionado a essa nova edição da NHO. Mas é sempre importante ter essas 3 variáveis muito bem apuradas numa análise qualitativa, uma avaliação de ambiente, que é o tempo de exposição, a temperatura, né, ou a situação de emissão de calor e justamente a atividade que é exigida para a condição avaliada. É bem colocada essa tua... E Miranda, o que acontece em relação ao calor? A gente sempre coloca que existem três pilares aí para a higiene ocupacional e todas elas têm que ser muito bem feitas, né? Que é a análise preliminar do risco, a higiene ocupacional, que as avaliações ocupacionais em campo, a interpretação do resultado, né? E as recomendações em relação àquilo que você conseguiu detectar dentro desse contexto todo. Então, o que acontece nessa situação? Então, para te falar que eu acho que os meus amigos também que estão aí acompanhando, a análise preliminar do risco para calor, ela é uma das mais difíceis de ser realizadas, né? Porque eu não estou falando só do calor, eu estou num ambiente onde eu tenho um calor maior, mas, consequentemente, a taxa de metabolismo daquele funcionário pode ser menor, né? E eu estou num outro ambiente onde, às vezes, ele está tendo um exercício muito maior ali e ele vai estar produzindo o calor maior e, consequentemente, eu vou ter aí o meu limite de tolerância provavelmente vai ser menor, né? Então, a questão da vestimenta que você falou é muito importante, porque a vestimenta ela pode chegar de 0,5 até 12 graus Celsius de adição, né? Então, essa questão da vestimenta também é uma condição bem importante. Perfeito. A gente acaba tratando o vestimento um pouquinho mais à frente, mas essa colocação sobre a avaliação preliminar, ela é indiscutível. Já dizia o meu amigo Édipo, é uma das avaliações mais complexas pela combinação de situações térmicas diferentes. Isso também pode nos remeter a calor com a fonte natural, né? Existem situações que você precisa de um ambiente, de uma situação climática estável, sem presença de nuvens, para se configurar a situação mais crítica, como por exemplo. Então ainda tem esse viés dentro do contexto da avaliação do calor. Sim, com certeza. Principalmente quando a gente fala em ambiente aberto, né? Aí a gente tem uma enormidade de variáveis, né? Inclusive épocas de ano, quando você vai realizar essas avaliações, né? Então, tem aí uma variação muito grande mesmo e a análise preliminar do risco ela tem que ser muito bem feita, né?
E quando você não tem, e se você tem essa análise muito bem montada, a avaliação de campo, ela acaba se tornando muito mais fácil, mais simples, né? Volto a dizer, não é só colocar equipamento. Você tem que ter um olhar crítico em relação ao que pode, dentro daquela situação, ser melhorada, né? Seja ela diminuindo, alternando o horário, né, para aquela atividade, para que aquela atividade aconteça, ou você colocando, fazendo uma troca ali de funcionários, fazendo hidratação, o que seja, cada um tem uma situação de controle diferente. Mas você tem que ter um olhar para o que você pode. Se você, eu já falei isso em outras situações, se você tem essa situação de calor, se você tem um risco, você tem que sempre ter o olhar do que você pode fazer para que você possa minimizar e controlar aquela situação, né? Perfeito. É isso aí. Bom, aproveitando o ensejo de nos introduzirmos aos conceitos de IBUTG e taxa metabólica, vinculada ao tempo dessa exposição, vamos conhecer um pouquinho da particularidade de um termômetro, né? Então, tecnicamente, o que são os termômetros de globo, de bulbo úmido e seco? Há exigências mínimas para cada um deles? Sim, tem exigências mínimas, e eu, aproveitando aqui, eu trouxe um aparelho para demonstrar para o pessoal um equipamento, né? Não sei se está visível para todos aí, mas principalmente aqui os termômetros, né? Eles estão visíveis. Então eu tenho aqui o termômetro de globo, né? O termômetro que é o TG, o TBN, termômetro de bulbo úmido natural, e o TBS, termômetro de bulbo seco. O termômetro de globo, ele tem que ser de 6 polegadas, ele é um termômetro de cobre revestido de tinta preto fosco, né? Ele tem que ser um globo de 6 polegadas. Uma outra vez eu tive conversando com o professor Ilon também, no USP, eu questionei, perguntei para ele por que a gente não adota o termômetro, o bulbo de termômetro de globo de 2 polegadas. E ele me informou, né, que a massa corpórea os 6 polegadas, refere-se à nossa massa corpórea. Então não teria como fazer esse ajuste, né? E por esse motivo a gente tem aí um termômetro de globo de 6 polegadas. Levando em consideração que para essas avaliações, eu vou falar um pouquinho mais na frente, só vou terminar então. Para o termômetro de bulbo úmido, eu tenho que ter um pavio e um recipiente aqui. Para quê? Para que eu possa colocar água sempre destilada, tá? Então a água tem que ser destilada. Por quê? Por que destilada? Porque ela não contém sais ou se você colocar uma água comum, você vai interferir no seu resultado final. Então a água precisa ser destilada. E a gente precisa deixar o pavio, o recipiente ele serve para você deixar o tempo todo o pavio úmido. Então é importante, e é importante também sempre se atentar à troca desse pavio, tá? Porque uma vez o pavio já muito sujo, com um tempo muito gasto, ele também vai interferir no seu resultado. E agora, o que veio na nova NHO, maior mudança, foi em cima do TBS, né, que é o termômetro de bulbo seco, que antes ele não precisava dessa proteção. Eu não sei se está claro, dá para todo mundo ver, mas ele tem hoje essa proteção, esse chapeuzinho aqui, mas ele tem que ser colocado de uma forma que ele não acumule o calor, né? Que ele possa ter a entrada e saída do ar, para que ele possa não ter a radiação direta no equipamento, né? Direto no sensor. E todos os sensores eles têm que estar nivelados. Parece que eles não estão nivelados, mas né, eles realmente estão nivelados a mesma altura. Uma outra questão que é muito importante a gente avaliar é o tripé e os acessórios. Todos eles têm que também ser realizados em preto fosco, né? Para você não reirradiar isso para o globo e acabar interferindo no resultado. Esse globo, por ele ser de 6 polegadas, eu preciso de um tempo de estabilização maior, né? Então, esse globo ele precisa ir em torno de 25 a 30 minutos de estabilização para que eu possa iniciar a medição. Então, isso é importante. Se você iniciar
provavelmente quando você inicia antes, você colocar lá, você vai fazer uma avaliação de 1 hora, você colocou antes, você vai ver que no seu gráfico ou no seu resultado, você vai ver que isso vai continuar subindo. Quando você estabilizou o equipamento, você já tirou lá a medição, você vai ver que o resultado ainda vai estar bem abaixo. Muito bem. Vou aproveitar o ensejo aqui, Rogério. Tem duas perguntas que são ambas feitas pelo Célio. Vou aproveitar aqui o ensejo dele. A primeira pergunta é: sempre é utilizado o IBUTG para avaliar exposição ao calor? Essa é a primeira pergunta que ele tem. Sim. E a segunda pergunta, ainda do mesmo interessado, é: quanto tempo deve ser realizada essa medição? Sim, ótima pergunta. Sempre é com IBUTG, tá? A avaliação, porque ele leva em consideração esses 3 sensores, os 3 resultados, e aí a gente vai ter o IBUTG. O resultado dos 3 sensores. Deixar esse link para o Célio, que nós estamos tratando da avaliação ocupacional. Então, sempre com o IBUTG. Sempre com o IBUTG. E aí, porque eu tenho aqui só a equação que é realizada. Eu tenho o termômetro de globo, ele para ambientes internos, ele tem 30%. Na equação ele é 30%, e para o termômetro de bulbo úmido, 70%. Né? Para ambientes, em ambientes abertos, né, externos, eu tenho o termômetro de globo de 20%, o termômetro de bulbo úmido 70%, e o termômetro de bulbo seco 10%. Então, você vai ver lá sempre na equação, vai ter lá TBN 0.7, TG 0.2 e TBS 0.1 para ambientes abertos. E para ambientes internos, eu não considero o TBS, só o TBN e o TG. Muito bom, muito bacana. Bom, falando sobre o tempo de duração dessas avaliações, tem alguma recomendação em especial? O tempo de duração, a gente compreende que, para a norma, nós temos os 60 minutos mais críticos. Mas o posicionamento desse aparelho, fazendo a aferição do calor, ele necessariamente precisa passar os 60 minutos? Olha, a norma, ela deixa bem claro, quando você não consegue, se você não consegue visualizar esse ciclo, esse tempo de exposição maior que o funcionário tem, você pode fazer um tempo maior, inclusive a jornada completa, né? Mas no seu cálculo, no seu resultado, você sempre leva em consideração os 60 minutos mais favoráveis. Então, o que acontece? Eu não tenho a necessidade só fazer os 60 minutos corridos, e é esse o tempo de exposição que eu tenho, tá? Eu posso ter aí, hoje eu estou falando de funcionários multifuncionais, né? Que ele faz várias atividades no decorrer do dia e não necessariamente ele está numa linha de produção. Eu posso ter um funcionário multifuncional que ele está fazendo outras atividades em outras situações. Então, o que é importante? Nesse caso, a gente vê o tempo de exposição que ele fica, né? Avaliar esse ambiente dele, verificar a taxa de metabolismo e, no final desse cálculo, você vai dividir por 60 minutos, que seriam 60 minutos mais favoráveis. Isso pode acontecer com 2, com 3, com 4, com 5 ciclos. Isso você vai definir na sua análise preliminar, né? Mas é importante que você, para fazer esse cálculo, você vai ter o cálculo do IBUTG médio e você também tem que fazer o cálculo do metabolismo médio. Então, é uma outra situação ainda, quando o pessoal fala assim, mas qual que é o meu limite de tolerância? Se você tiver 4, 5 situações dentro do ambiente, você vai ter que fazer esse cálculo, dividir por 60 minutos mais favoráveis, para você aí ter um limite de tolerância. Ou seja, tem situações, o pessoal fala, mas são 60 minutos de avaliação. Não, tem situações que você vai ter que ficar o dia inteiro para conseguir ter um resultado, né? Perfeito. E por isso, muito complexa a avaliação de calor, que nem sempre vai durar aqueles 60 minutos, como muitos esperam. Ah, não, eu vou fazer uma avaliação e vai durar no máximo 60 minutos. Importante deixar, a título de contribuição, que a norma de calor, ou seja, a NH6, ela determina alguns critérios para o tempo de duração mínima do posicionamento do aparelho para a aferição do calor.
Então eu preciso pensar que o meu aparelho ele precisa ter um tempo de estabilização. A norma Sim. recomenda por até 25 minutos. Para o aparelho Chrompak, que é esse que está aqui logo atrás de mim, você pode fazer ele desligado, né? E essa questão de estabilização muitas vezes se remete ao termômetro de globo, que é essa circunferência mais robusta. Depois dessa estabilização, você pode fazer até 5 leituras, mas lembrando que a transição dessa temperatura não pode exceder até 0,4 para mais ou para menos. Então, se você tem essa estabilização dentro dessa faixa, você faz o registro de 5 leituras. Como os equipamentos, na maioria dos casos, os mais modernos, são todos digitais, na extração desse relatório você já vai ter computado aquelas 5 mensurações. Então fica essa dica aí para o meu amigo Célio, que perguntou aí qual é o tempo de duração, e isso vai variar. Se eu tenho 5 situações térmicas, vou utilizar esse critério para minhas 5 situações. É isso aí, maravilha, Miranda. Beleza, terceira pergunta e não menos importante, vamos agora para um quesito que fala sobre limite de exposição, né? De que forma ficam estabelecidos os limites de exposição ocupacional? Havendo 2 ou mais situações térmicas que resultem em tempo inferior a 60 minutos, como o higienista ocupacional deve ponderar estas exposições? E aí a gente volta para o viés da soma, da soma, né? Novamente, isso, vou refazer ela aqui para ver se ficou legal para você. Ficou bacana aí para você? Ficou bacana, joia. Mas aproveitando até que justamente é aquilo que a gente falou anteriormente, que a gente teria que ter, a gente nesse caso, vamos precisar fazer esse cálculo aí, que é sempre o tempo, a exposição que você tem, vezes o tempo que ele tem de exposição para aquele IBUTG, mais o tempo de exposição que ele tem para aquele outro, vezes o tempo que ele tem de exposição, o IBUTG vezes o tempo. Isso pode ser uma somatória, você fazer e dividir por 60 minutos, e aí você vai ter o seu IBUTG médio. Mas também é bacana falar sobre que agora que as taxas metabólicas ela não está mais em quilocaloria hora, e sim em watts, né? Muito bom. E aí a gente tem um quadro hoje que ele tem uma variação. Eu tenho o quadro 1, por exemplo, que fala da taxa metabólica, ela está muito mais com muito mais informações, e ela está mais detalhada, né, do que a NHO anterior. Então, quer dizer, eu tenho ali um critério muito maior de julgamento em relação ao que eu vou entender o que é aquela atividade daquele funcionário. Por exemplo, eu tenho um lá, ele está em pé com movimentação de 2 km carregando um peso de X. Então, eu já consigo visualizar isso dentro do campo, na minha análise preliminar do risco. Poxa, esse cara faz essa atividade, então esse metabolismo, essa atividade que ele faz, se encaixa melhor nesse metabolismo. Antigamente, tanto a NHO06 e a NR15, elas não eram tão precisas em relação a essa taxa metabólica. E aí a gente tem também uma variação maior agora de tabelas, né? Eu tenho, por exemplo, na tabela 1, ela fala de nível de ação para trabalhadores aclimatizados e limite de tolerância para disposição para trabalhadores não aclimatizados. Já a tabela 2, ela fala de nível de limite de tolerância para trabalhadores aclimatizados. Já a tabela 3, ela fala em valor teto, né? Tanto para trabalhadores aclimatizados quanto para trabalhadores não aclimatizados. E tem mais uma tabela final lá, que é a tabela 4, que ela fala de região de incerteza, tanto para um quanto para outro. Então, você hoje, dentro do seu critério, no seu relatório técnico, hoje você tem uma quantidade muito maior de situações que você pode enquadrar e você pode tomar como medida de controle posteriormente, né? Perfeito, muito bem colocado. E a NHO traz essa novidade, né, das tabelas para não aclimatizados, nível de ação. Então, aclimatizados vira limite de tolerância para não aclimatizados. Para os aclimatizados, essa mesma tabela vira nível de ação. E aí entra o ensejo do critério teto, né? E também você tem uma tabelinha que faz menção à questão de vestimentas também
que são novidades interessantíssimas para a nova NHO06. Ele fala até nessa quarta tabela, ele fala de região de incerteza, né? Que você. Depois ele fala. E é legal. Tem um fator, no meu entendimento, vamos até aproveitar para fazer esse debate rápido. A região de incerteza, ela é um incremento do nível de ação, porque você já tem um nível de ação, ultrapassa ele e entra numa zona de incerteza para impedir justamente que as situações térmicas que possivelmente podem estar acima do limite de tolerância, elas não sejam atingidas. Essa é a proposta da NHO6, que tem um viés bem preventivo nesse aspecto. Justamente. E essas recomendações, e é bacana isso, porque tem inúmeras situações que você encontra em campo, e eu falo isso de uma forma, um pouco de experiência que eu tenho de campo, e a gente vê que a gente está falando de qualquer tipo de avaliação, seja ela de agentes físicos, quanto de agentes químicos, cada um se comporta diferente, cada um é uma situação diferente dentro de campo, elas não são nunca iguais, né? Eu tenho o ruído ele se comporta diferente em cada uma situação. Eu tenho o calor, ele se comporta diferente em cada situação. Então é sempre importante, eu vou dar um exemplo aqui, eu fui fazer uma avaliação aqui no interior de São Paulo, numa montadora, e essa empresa, ela falou assim, Rogério, eu preciso acertar, tenho muitas situações aqui de calor, e a gente precisa, eu não preciso de uma recomendação genérica, eu preciso de algo que seja eficaz, né, para meus trabalhadores aqui. E aí, olhando algumas situações, é claro que eles já tinham colocado aqueles ventiladores industriais na parte de cima e tal, e nem nada disso ainda foi o suficiente, né? Mas em outras situações, tinha com total condição de melhorar o ambiente do trabalhador. Eu vou dar um exemplo. Eles tinham dentro da indústria, no local da indústria, tinham pessoas trabalhando com computadores, planilhando tal, o tempo todo ali. E, poxa, eu falei assim, mas esse trabalho é um trabalho mais intelectual, é um trabalho de um local fechado, sem precisar muito de espaço, né? Esse funcionário ele não precisa ficar transitando dentro da fábrica o tempo todo. E eu falei com ela acompanhando, ela era engenheira, acompanhando, eu falei assim, por que vocês não isolam esse lugar? Lógico, a indústria toda, você não vai conseguir climatizar tudo, mas por que vocês não climatiza essa situação, esses trabalhadores, e coloca ar-condicionado, até porque esses funcionários aqui, eles têm um trabalho intelectual, né? Aí você tem que trabalhar o conforto, mais conforto térmico do que realmente o estresse térmico, né? E ela falou assim, poxa, Rogério, a gente nunca pensou nessa situação para esses trabalhadores. Ali você já conseguiu dar uma medida de controle para aquela situação. Tem outras todas para se fazer, mas para aquela situação, eles não tinham. E é um pouco complicado, porque você fala assim, mas não é tão simples, né? Mas às vezes a pessoa está o tempo todo no dia a dia trabalhando aquilo lá, e você vem como um olhar diferente para aquilo, e você consegue visualizar em diversas vezes uma situação de controle, né? Aproveitando o ensejo do quesito, aquelas situações térmicas de exposição inferior a 60 minutos, elas vão ser consideradas descanso em um outro local, geralmente com uma temperatura mais amena, né? Então, a composição da exposição ocupacional ao calor, ela é feita por questões de operações contínuas, né, dentro de um espaço de 60 minutos ou por intervalos. E aí você desmembra esse tempo em trabalho e descanso. Então fica essa curiosidade para a composição do IBUTG médio. Essa é a resposta da terceira questão. E é muito bom você colocar isso, porque hoje na NR15, com as mudanças que já teve nos quadros, ele não coloca o quadro lá que falava sobre trabalho e descanso fora do ambiente, né? E já não tem mais. Mas isso não quer dizer que você não tenha que adotar isso como uma medida de controle, tá? Você pode adotar isso como uma medida de controle, né? Só que o revezamento, né? O revezamento. Justamente, ela coloca outras situações para... Tá, tudo bem, sim, conclua, por favor. Ela coloca outras situações que você pode colocar como uma medida de controle, fora essa do revezamento, né? Perfeito, exatamente. O Álvaro, ele questiona aqui
sobre, vamos ver aqui, acabou saindo, mas tem uma pergunta aqui bem legal, acho que pode ajudar a esclarecer melhor a nova mudança da NHO 06. O Álvaro Ramos pergunta, se realiza avaliação em ambiente fechado, sem fonte artificial de calor? Olha, na realidade, você encontra, e você vai em várias indústrias, você tem em inúmeras situações um ambiente de calor oriundo do calor externo, né? E que naquele ambiente você vai ter um calor muito maior. Como forma de prevenção, sim, eu acho que você tem que avaliar, até porque você pode ter ali questões de fadiga, né? E a causar acidentes. Então, tem uma série de avaliações que você, como levando em consideração prevenção, você tem que analisar com certeza. Lembrando que é preciso esclarecer que a avaliação de calor para conforto é uma coisa, a avaliação de exposição ocupacional é outra. Então, eu vou pegar um caso aqui que vivenciei há um tempo atrás, vai fazer aí um certo tempo, mas o funcionário que trabalha no almoxarifado, ele trabalha num galpão, você tem aquela constituição de telhas, né? Daquelas folhas de zinco, ela tem uma capacidade, apesar de repelir o calor, mas ela absorve também uma quantidade de energia solar e ela converte isso, né, em calor para o ambiente. Então o cara que está trabalhando, o profissional que está trabalhando no almoxarifado, ele está ali, carga e descarga, movimentação de caixa, então o trabalho com a mão, movimentação do corpo. Então esse calor ele pode ser sim considerado ocupacional. Na maioria dos casos, eles não atingem o limite de tolerância, isso pode variar de região para região. No meu caso aqui, eu estou em Salvador, Bahia, Nordeste, a minha temperatura média nas regiões de verão, eu tenho entre 31 e 33 graus. Então, numa situação crítica, ali no horário entre 11h30 e 14 horas, eu posso ter uma avaliação de situação térmica e considerá-la como de exposição ocupacional. Para esse caso, a gente não teve o limite de tolerância excedido, né? Ele sequer se aproximou, mas foi uma aferição do ponto de vista preventivo. Sim, com certeza. Beleza, eu tenho aqui... E acontece. Pode falar, fica à vontade. Principalmente quando se fala em aclimatação, por exemplo, né? Tá. Quem está te mandando um abraço aqui é o nosso amigo Reinaldo Sanches, da Crompac. Um grande abraço para você, companheiro. Espero ter você nas lives, me dando informações sobre especificidades dessa aparelhagem da nossa grande fabricante Crompac, marca nacional. Parabéns pelo trabalho de vocês. Reinaldo, Alexandre, ele é gente finíssima. Verdade. Quarta questão, valendo meio ponto. No que se sustenta o conceito de aclimatização do trabalhador, que é uma novidade, né? Vou repetir. No que se sustenta o conceito de aclimatização do trabalhador? Para as exposições abaixo ou acima do nível de ação, devo possuir um plano de aclimatização com acompanhamento médico? Bom, vamos lá. A aclimatização na realidade, é uma adaptação fisiológica, né? Decorrente da exposição sucessiva que você tem, e aí você visa reduzir a sobrecarga térmica. Então, você vai gradualmente, você vai se adaptando, né, ao calor, e para isso, você precisa ter um acompanhamento médico, né? O médico, ele precisa estar mais... E essa norma, ela fala muito disso, que o médico precisa estar acompanhando, sim, essa evolução, essa graduação do colaborador, para que ele possa aí já exercer a atividade dele já aclimatizado. Então isso depende, isso varia, depende do médico uma liberação ou não desse funcionário, né? E lembrando, Miranda, que quais são os funcionários que não são aclimatizados, né? Então, eu tenho lá funcionários que iniciaram a atividade, nunca tiveram aquela exposição e está iniciando, né? Que passaram, eles, dentro da empresa, dentro da indústria, eles tinham essa atividade, eles tinham outra atividade, passou a exercer essa atividade, onde tem uma exposição de maior de calor.
ou o funcionário ele já exercia essa atividade de calor e ele teve que sair por algum motivo há mais de 7 dias dentro daquele ambiente, já não trabalha naquele ambiente mais tempo, e aí ele também vai estar, ele já é considerado não aclimatizado, e os funcionários que fazem eventualmente esses trabalhos. Então, esses daí o médico tem que estar acompanhando aí um retorno dele de forma gradual. Vamos abrir aspas aqui para o Rutenberg, né? O processo de aclimatização de alguém é fisiológico. A presença do PCMSO nessa gestão é fundamental. E o controle de pressão arterial e o nutricional também. Fecha aspas. Esse é o feedback aí do nosso grande mestre Rutenberg. Eu queria também aproveitar o ensejo para responder a pergunta da Carol Kraus. Na verdade, uma reflexão. Para efeito de insalubridade, se fala agora no novo anexo, né, 3, NR15, que não é considerado situação insalubre quando de fonte natural. Porém, para o caso do galpão, eu considero que há um agravamento natural dessa temperatura por uma falta de ventilação, por você não ter um sistema de exaustão eficiente. Então, aquele efeito da radiação solar, ela agrava, ela se mascara para mais intensa, digamos assim, o que, na minha opinião, se configuraria uma possível situação insalubre. Deixa de ser um pensamento de fonte natural para ser um pensamento de fonte artificial, porque essas telhas de zinco, elas vão intensificar e propagar esse calor no ambiente. E isso, somado ao metabolismo do trabalhador, pode gerar um efeito adverso à sua saúde. Essa é a minha opinião como profissional. Justamente, eu concordo, e aí a gente tem que, eu acho que cada situação, isso vai ficar em julgamento não nosso, a gente como prevencionista, a gente sempre tem que estar avaliando e tendo como premissa a saúde do trabalhador, né? Porque eu tenho situações, eu tive há um mês e pouco atrás, eu tive em Paraupebas, no Pará, e é totalmente diferente o calor lá, em ambiente tanto no inverno quanto no calor, a temperatura é muito alta, né? Eu estou colocando um funcionário, de repente, que não está aclimatizado, ele saiu para fazer um trabalho específico lá, e por um tempo indeterminado, e ele vai sofrer com esse calor. Então, independente da questão de insalubridade, a saúde do trabalhador, nesse sentido, ela é a principal causa e na realidade, ele nessa situação aí, ele teria que, nesse caso, entrar já naquela aclimatização do que a gente está falando do médico. Então, tem situações, eu acho que esse anexo 3 aí da NR15, ele ainda vai vir com muitas novidades aí, espero, né? Porque eu acho que tem bastante coisa ainda para se olhar aí dentro de um contexto que a gente está falando no Brasil, um país tropical, né? Perfeito. A gente tem 10 minutos, Rogério, e a quinta questão eu vou deixá-la para a última situação, pois fala de reconhecimento. Nessas tratativas aqui a gente conseguiu fazer alguma abordagem de reconhecimento, então eu vou deixar ela para ser a oitava pergunta, né? Então a sexta é sobre vestimentas. Vamos falar um pouquinho sobre essa novidade. A sexta questão me traz o seguinte quesito. Vestimentas podem influenciar nas trocas térmicas de calor do corpo com o ambiente? Quais são os impactos do ponto de vista técnico quando feito incremento de temperatura no IBUTG médio? Esse é o grande efeito do ponto de vista da norma de higiene ocupacional, né? Procedimento e metodologia. Pode influenciar, não só pode influenciar, como influencia, né? Porque você não consegue ter essa troca de ar, né? Essa troca de calor do corpo humano, dependendo do tipo de vestimenta que você vai ter. Tem vestimentas, alguns macacões, que é revertido, por exemplo, por cima do uniforme, né? Acho que eu não me recordo agora qual que é o tipo de material, mas ele chega a ter até 12 graus Celsius de adição, né? Então, dentro
da tabela que a gente tem do quadro referente às vestimentas, isso pode variar de 0,5 graus Celsius até 12 graus Celsius de adição. E essa questão, ela tem que ser feita, essa adição, ela tem que ser realizada antes do comparativo à taxa de metabolismo, o seu limite de tolerância, no caso que você já deve ter realizado. Então, a adição, ela tem que ser levada em consideração. Uma outra coisa é que na época eu já tive a prazer de presenciar, de conversar, em uma outra live que a gente fez, em relação o pessoal perguntou, né? Mas na NR15 ela não fala sobre adição de vestimentas, né? E como que levar isso em consideração? A NR15, ela na realidade, ela fala para você seguir os conceitos da NHO 06 e certamente ela não fala, diretamente ela não fala para você utilizar ele como um critério. Mas fica a seu julgamento como higienista e no meu ponto, teria que ser adicionado sim, porque não adianta você estar lá com um macacão, um calor dentro daquele macacão, você não conseguir fazer essa troca de ar e você vai ter, no final das contas, você vai ter doenças causadas pelo calor, porque você não tem, você está com uma vestimenta que acumula, né, e você não tem como fazer essa troca. Tá, eu gostaria de pedir ao público para se pronunciar a respeito do que cada um pensa sobre a presença dos critérios de adicional de temperatura para trabalhadores com vestimenta e em relação à NR15. Então, o que é que vocês pensam aí? Se quiserem comentar, a gente vai aqui observando e vamos abrindo aspas aqui para os comentários. Bom, sétima questão. Na sua interpretação, Rogério, como higienista ocupacional, quais são os ganhos quando implementadas as tabelas de não aclimatizados e aclimatizados, nível de ação e valor teto? Vou refazer aqui. Na sua interpretação como higienista ocupacional, quais os ganhos quando implementadas as tabelas de não aclimatizados, aclimatizados, nível de ação e valor teto na nova edição da NHO 06? Miranda, eu acho que a gente hoje tem uma condição muito melhor até de critério. A gente passa a ter um leque muito maior de julgamento, né? Eu hoje a gente passa a ser mais assertivo em relação aos nossos entendimentos, né, nossas interpretações. Então, eu acho que essa norma veio muito, assim, com uma quantidade de informação muito boa, né? Eu acho que a gente tem muito a ganhar com a NHO, com essa NHO, e eu acho que ela foi uma norma que, no meu ponto de vista, ela olhou em relação à saúde do colaborador. E até já aproveitando, eu não sei se a gente vai falar sobre isso, mas posicionamento em relação ao equipamento. Não sei se a gente falou, se vai falar sobre isso, mas a NHO, ela fala tanto todas as tabelas, mas ela fala da parte médica hoje, que a gente não tinha. Ela fala como você preparar, como você fazer um relatório. Então, na realidade, eu acho que, no meu ponto de vista, a norma veio bem completa. Bem completa, né? Dá aí uma variabilidade de interpretações para temperaturas, levando-se em consideração fisiologias, né? Homens, mulheres, peso, altura, raça, todos esses critérios podem influenciar diretamente na exposição ao agente físico calor. Né? Alguns comentários aqui, vou abrir aspas para o Guimarães Olímpio. Também concordo com a adição referente à vestimenta em relação à NR15, também tendo em vista que temos que adotar a metodologia da NHO 6. Não posso deixar de fora também aqui a pergunta do nosso mestre Ricardo: o que fazer nos casos não tratados de vestimenta na NHO? Esse é o grande conflito, divergência. Esse é até quesito, o nosso próximo quesito: quais são as convergências e divergências em relação à NHO 6 e à NR15,
que adota parte da NH06 nos seus dizeres, mas não deixa de forma explícita algumas menções, como nível de ação, não aclimatizados e o próprio valor teto. Então tem essas questões que aí eu volto para você com a oitava e última questão. A gente só tem 4 minutinhos e o Instagram não é nada sensível. Às vezes o tema está tão divertido, a gente quer ficar uns minutinhos a mais, mas a gente não vai poder ficar mais do que isso. Então a última questão é justamente essa. Vamos tentar aproveitar aqui o ensejo do Ricardo, que já se antecipou à questão, já deve ter sua opinião particular. Professor Ricardo, se quiser colocar alguma opinião sobre sua interpretação em relação a esses novos dizeres da NR15 em relação à NH6, fique à vontade, meu querido. Te espero também aqui na nossa live. Então, meu querido Rogério, NH6, quando comparada ao anexo 3 da NR15, em quais pontos elas convergem e divergem para a caracterização de limites de tolerância? Bom, hoje a NR15 ela pega a tabela de limites de tolerância para aclimatizados, né? Ela tem a tabela de limites de aclimatizados. Ela não tem para não aclimatizados por conta do que ela trabalha com a questão de insalubridade, então ela não trabalha essa questão de nível de ação, né? E o que chama muita atenção e diverge, no meu ponto de vista, muito, é em relação à vestimenta, que ela não é claro, que eu acho que deveria ser mais claro em relação às vestimentas, e em relação ao calor em céu aberto sem fonte artificial de calor. Volto a dizer, a gente tem situações em locais, eu acho que isso é uma avaliação técnica, e quem deve fazer somos nós, da área de higiene ocupacional, e avaliar se aquela situação é ou não é. Eu tenho situações de calor aqui que o trabalhador ele está numa situação onde ele tem um metabolismo muito grande, numa região muito quente, na qual ele, inclusive, tem que fazer troca da vestimenta, né? A quantidade de suor que ele produz, então ele tem que fazer essa troca de vestimenta e a reposição de sais minerais. Então, eu acho que isso é uma divergência que tem entre a NR15 anexo 3 e a NHO06 agora 2017, que eu acho que a gente tem que sempre levar em consideração como higienista ocupacional as NHOs. A insalubridade é uma consequência, né? Infelizmente, no Brasil ainda se trabalha com as premissas de insalubridade, mas o grande viés é a questão preventiva e a metodologia da NH6, ela vislumbra possibilidades para adaptados e não adaptados e até se estabelece nível de ação. Então, na minha opinião, a NR15 ela deveria ser complementada com os dizeres dessa nova edição. Bom, chegamos aí ao final dessa live. Novamente queria te agradecer em especial. Gostaria aqui a público dizer que você é um cara sensacional, super descontraído. Desejo todo sucesso à RTX, ao seu trabalho, ao projeto de educação maravilhoso que você tem diante de nossa sociedade. Agradecer também a participação de todos que estiveram aqui, estão apoiando, ao Ricardo, ao Rutenberg, a Letícia Prado Lima também, em especial, que é uma pessoa que está me acompanhando aqui lado a lado. Dizer que na quinta-feira estamos juntos com o Antônio Carlos Cunha, excelente engenheiro ambiental e sanitarista e biólogo, vou colocar aqui na ordem que ele gosta. E desejar uma boa semana a todos. Na semana que vem estaremos com o nosso mestre perito Ivomar Mezzoni e na semana seguinte com a nossa Júlia. Um beijo a todos. Esse é o canal do Higienista Ocupacional. Um abraço, Rogério. Grande abraço.